Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Autores na Web. Eu sou Renata Rossi, gerente da equipe de assessoria pedagógica aqui da Somos Educação. Hoje, para o nosso vídeo, nós estamos recebendo o Danilo Namo. O Danilo é consultor em inclusão educacional e econômica de pessoas com deficiência. Seja muito bem-vindo, Danilo. Prazer é meu, Renata. É um super prazer recebê-lo aqui para conversar sobre esse assunto super importante que nós temos na educação, que é a educação inclusiva. Aliás, queria avisar vocês que nós teremos 3 vídeos a respeito deste assunto e esse é o primeiro vídeo, então fiquem ligados na continuação desse vídeo aqui que nós estamos fazendo. Danilo, olha, é um assunto tão instigante que nós vamos discutir aqui hoje, mas ao mesmo tempo nós não conhecemos muito, né? E eu queria perguntar para você, é muito comum a gente falar sobre inclusão na escola e tal, mas afinal, o que é incluir? Então, Renata, você falou, né, que é um assunto instigante e que, apesar de ser instigante, a gente não conhece muito. Eu acho que essa dúvida que se tem um pouco sobre o que é incluir se dá por 2 motivos. Primeiro, porque incluir é uma expressão muito ampla, né? A gente inclui algo, ou alguém, ou algum grupo. Então, que grupo é esse? Quem que é esse algo? Quem que são essas pessoas que a gente pretende incluir? Primeiro, a gente pretende incluir porque elas estão excluídas e, portanto, precisa se fazer algo para que elas façam parte do contexto, ou seja, sejam incluídas. Quando a gente fala em educação inclusiva especificamente, a expressão que a gente costuma usar é uma expressão, inclusive, que o Ministério da Educação usa num documento que ele elaborou em 2008. A gente costuma falar em educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Por que esse nome tão grande? Porque o termo que se usa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação é educação especial. A educação especial, ela pode ter várias nuances. Também é um termo geralzão, né? Isso também, exatamente. Exatamente por ele ser geralzão que ele pode ter algumas interpretações. Então, o Ministério da Educação propôs, eu acho acertadamente, que a gente fale em educação especial, que é o termo técnico da LDB, mas em uma perspectiva inclusiva. Entendi. O que isso significa, Renata? Significa que a perspectiva da educação especial é inclusiva, portanto, ela não é uma perspectiva segregatória, ela não é uma perspectiva integracionista. Existe diferença entre integração e inclusão. Eu estou falando daquelas. Eu falei que tem 2 aspectos. Eu ainda estou no primeiro aspecto. Ótimo. Depois eu vou falar do segundo. Então, a gente precisa definir. Então, a diferença, por exemplo, entre integração e inclusão, existem várias formas da gente abordar isso. Mas, fundamentalmente, eu costumo sempre usar um exemplo. A integração é um processo de mão única, onde a pessoa com deficiência, ela vai ao encontro da sociedade. Portanto, ela tem que se adaptar para participar dessa sociedade. Eu uso sempre um exemplo, uma ilustração para ajudar as pessoas a entenderem. Quando eu era menor, quando eu era criança, as pessoas que têm mais de 40 anos vão se lembrar. Muitas crianças tinham paralisia infantil, a poliomielite. E elas andavam com uma haste de metal vertical que passa pela perna e alguns anéis horizontais que faziam a ligação. Coxa, isso, que prendiam essa haste. Isso aqui se chamava tutor longo. Eles punham então esse equipamento e aquelas bengalas axiais, a bengala que você apoia nas axilas e anda. E essas crianças, elas, com toda a dificuldade, elas ficavam em pé e elas andavam, subiam e desciam escadas. Portanto, essa criança, ela fez de tudo para se adaptar àquele meio que já estava pronto, que já estava funcionando. Então, essas crianças, elas eram aceitas, a sociedade falava para elas, ótimo, você pode fazer parte da sociedade, só que você tem que se adaptar, porque a sociedade funcionou muito bem. Era uma adaptação por parte da pessoa e não da sociedade. Por isso é que eu falo que é de mão única. É ruim esse processo,
botar entre aspas, não necessariamente, é um processo histórico. Hoje a gente está em outro momento. Eu, por exemplo, eu fiz parte desse processo. Eu perdi a visão fundamentalmente na adolescência e eu precisei fazer todo o processo de adaptação para fazer parte da sociedade. Então, o processo de integração é um processo fundamentado na reabilitação, na normatização, então vários aspectos técnicos a esse respeito. Mas, de forma geral, é assim. Qual que é a diferença da integração para a inclusão? A inclusão é um processo de mão dupla. A pessoa com deficiência precisa, de fato, se adaptar a fazer... Eu, por exemplo, quando perdi a visão, eu tive que aprender a andar de bengala, a fazer um curso de orientação e mobilidade, aprendi braille, aprendi datilografia, naquela época era datilografia. Hoje em dia já nem teclado tem mais, né? A gente já digita na própria tela do celular, do tablet. Então, de fato, eu preciso me instrumentalizar. Mas, em contrapartida, a sociedade também precisa mudar. A sociedade também precisa se modificar para aceitar esse cidadão. No nosso caso, o aluno. Então, ele se instrumentaliza, mas a escola tem que se abrir para esse aluno. Então, é um processo de mão dupla. Esse é o conceito do processo de inclusão. Todos se modificam para um contexto inclusivo. Essa é a primeira parte da sua pergunta sobre inclusão. A segunda parte, por que é um processo instigante e que, como você disse, a gente sabe muito pouco? Porque ele é amplo. Então, para a gente falar de educação especial na perspectiva de uma educação inclusiva, a gente precisa definir o público. E qual que é esse público? O público-alvo da educação especial, nessa perspectiva da educação inclusiva, é formado por 3 grupos. O primeiro grupo são os alunos com deficiência, que podem ser os alunos com deficiência visual, auditiva, intelectual, física, deficiência múltipla, surdo-cegueira e a deficiência múltipla é a junção de 2 ou mais deficiências. Ele pode ser formado também, então, o primeiro grupo é de deficiência. O segundo grupo são os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, TGD. Na legislação nacional ainda se usa essa expressão, mas cada vez mais a gente usa uma expressão um pouco diferente, que é transtorno do espectro autista, que são os alunos com TEA, que são os alunos com autismo, fundamentalmente. Essa modificação na nomenclatura, ela aconteceu por causa de uma modificação num documento, que é o DSM-5, documento técnico que mudou um pouco essa denominação. Mas ela é um detalhe. Fundamentalmente, então, alunos com deficiência, alunos com TGD ou TEA, alunos com autismo, e o terceiro grupo é formado pelos alunos com altas habilidades ou superdotação. Esses 3 grupos formam o público-alvo da educação especial. Portanto, quando a gente fala em inclusão educacional, especificamente voltada à educação especial, a gente está falando desses 3 grupos. Acho que assim fica bem mais fácil de entender. A gente está falando de inclusão de quem? É de alunos da educação especial? Então, é aluno com deficiência, com autismo e com altas habilidades ou superdotação. Eu acho importante essas indicações que você está dando aqui, porque é preciso fazer perguntas. Sim. Para quando eu for pensar na inclusão de alguém, Sim. Né? Então eu tenho que fazer a pergunta, a inclusão de quem? Sim. E para quê? E para quê, né? Exatamente. E sempre tem em vista que a inclusão não pode ser um movimento único. Não pode ser um movimento só da escola ou só da pessoa com deficiência. A inclusão ela tem que ser um movimento cíclico de todos. Por isso é que chama inclusão. É o respeito e a valorização, mais do que o respeito às diferenças. E só um detalhe importante, Renata, eu não estou dizendo que quando a gente fala em inclusão, a gente não esteja falando das questões raciais, da questão da orientação sexual, da identidade de gênero, da dislexia e do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não estou falando que inclusão não tenha isso envolvido. Só que, se a gente vai falar de educação especial na perspectiva de uma educação inclusiva, falar da política do Ministério da Educação com relação às salas de recurso, atendimento educacional especializado daí a gente está falando realmente só desse grupo formado por esses 3 subgrupos. É um leque muito grande, né? Porque o que se fala e o que se sabe, assim, vamos dizer, de forma muito rasa, é que a educação especial, ela atende alunos com deficiência. Sim, né? Nesse sentido é bem raso mesmo, porque é bem mais que isso. É bem mais que isso, né? Inclusive, quando você disse dos alunos com altas habilidades, Sim. isso também é importante, né? Sim, esses alunos fazem parte do público-alvo, né? A gente não pode achar que incluir é sinônimo de deficiência.
Inclusive, a nossa perspectiva isso é bem importante. é que saia o foco da deficiência e o foco seja nas capacidades dos alunos. Porque quando a gente foca na deficiência, a gente pode voltar um pouco àquela questão da integração, uma perspectiva um pouco voltada à normatização não sei qual que é a expressão que eu vou usar, mas a forma médica dessa deficiência. Então a gente acaba focando no laudo. Eu só vou atender esse aluno se eu tiver um laudo para que ele entre na sala de recurso. Eu me lembro muito quando eu estava na escola, tinha muita preocupação em relação ao laudo, né? Porque eu acho que era meio que colocar uma etiqueta naquela criança, né? Sim, é compreensível que os professores, os PCs, os professores coordenadores, os diretores sintam a necessidade de ter uma coisa concreta sobre aquele aluno. É verdade, é fato. E não estou falando que isso não seja importante, obviamente que é. Sim. Mas a gente não pode basear a nossa ação pedagógica num CID, numa classificação internacional de doença. Aquela letrinha F81, por exemplo, H42. A nossa ação pedagógica, ela tem que ser voltada às necessidades e às potencialidades do aluno. Portanto, saber o que aquele aluno tem é importante, mas é muito mais importante saber como que a gente pode apoiar aquele aluno no seu desenvolvimento educacional. E eu acho que o que você disse agora foi muito bonito, porque não é só olhar o que falta, mas também olhar as potencialidades dos alunos, né? Na minha opinião, fundamentalmente isso. Muito mais olhar as potencialidades do aluno do que no que falta. Porque senão a gente sempre vai partir do pressuposto do que ele não consegue e nunca do que ele pode vir a conseguir. Nossa, Danilo, foi super esclarecedor isso que você disse pra gente. Muitas coisas pra gente estudar, inclusive, né? E rever, né? Conceitos que a gente precisa rever urgente na escola, né? Sim. Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo, Danilo. Convido todos vocês a assistirem o nosso segundo vídeo. E no nosso segundo vídeo nós vamos falar sobre adaptações possíveis que os professores e a gestão escolar devem realizar na escola para incluir, né? Muito obrigado, Danilo. Até o próximo vídeo.